2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, e o título dessa mensagem é Esperando nas Promessas de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Baixe suas cabeças, curve suas cabeças por um instante. Pai, eis aqui a Tua palavra, a Tua maravilhosa palavra, Senhor Deus, que traz cura, que traz salvação, que traz transformação. Ó Deus, que nessa noite a Tua maravilhosa palavra possa entrar em nossos corações e frutificar e multiplicar em nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, transformados pela revelação da Tua palavra nessa noite, em o nome santo de Jesus. Todos nós aqui, com certeza, já esperamos. Amém? Já esperamos alguma coisa, já esperamos uma resposta de emprego, já esperamos a nossa namorada ou nosso namorado se arrumar, geralmente são as mulheres que demoram mais para se arrumar. Nós, com certeza, já aguardamos, já esperamos com que uma bênção em nossas vidas pudessem acontecer. Muitos aqui estão esperando o tão desejado visto ser aprovado ou o sponsor sair. Muitos já passaram por coisas na vida em que esperaram algo acontecer e por algumas vezes até já faltou a fé, ou às vezes nós já nos decepcionamos ou nos frustramos com o tempo de espera. E às vezes perguntamos, será que realmente isso ainda vai acontecer? Será que aquilo que foi prometido há muito tempo atrás, aquilo que eu recebi, aquela palavra, aquela promessa ou aquele voto de uma pessoa ou até mesmo de Deus, será que isso ainda vai se cumprir na minha vida? Esse texto que nós lemos aqui de 2 de Pedro fala exatamente de um momento de espera, de um momento de aguardo. Quando Pedro escreve a esta epístola, ele está escrevendo primeiramente às igrejas que estavam ali na Ásia Menor, naquela região, que estavam passando por tribulações, que estavam passando por momentos de dificuldades, que estavam ali sendo açoitados, sendo caçados, sendo perseguidos, porque Jesus tinha vindo, tinha pregado o evangelho, tinha enviado seus apóstolos por todas as regiões para pregar o evangelho, e a igreja começava a crescer, e já tinha muitos lugares onde havia cristãos, e já tinha passado vários anos, 10, 20, 30 anos, que Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado, e eles estavam aguardando a volta de Jesus. E aquela igreja primeiro estava ansiosa para que Jesus voltasse, por causa das promessas que Jesus tinha feito. E ali Pedro, sabendo que aquele povo, que aqueles irmãos e irmãs estavam passando por dificuldades e até por zombarias, porque se a gente vê os versículos anteriores, alguns diziam, mas e a promessa da volta de Jesus que ainda não aconteceu? E aquele povo, aqueles irmãos e irmãs poderiam estar, mas será que Jesus realmente vai voltar? Porque já passou 10 anos, já passou 20 anos, ou já se passaram 20 anos, e nós ainda estamos aqui na esperança, no aguardo de Jesus. E aí, Pedro vem e escreve esse versículo que nós acabamos de ler, e eu queria repetir aqui nesse momento, que diz, o Senhor, Ele não demora em cumprir a sua promessa, como alguns têm julgado. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, queridos irmãos e irmãs, uma das coisas que eu tenho buscado aprender com
o Senhor Jesus, desde o momento em que Jesus me salvou, é a confiar nele. Uma das coisas que Deus tem me trazido e tem me mostrado muito nesses últimos anos é aprender a confiar, aprender a esperar nele. Nós sabemos que muitas das vezes nós estamos ansiosos para que algo aconteça em nossa vida, mas quando nós começamos a confiar no Senhor, essa ansiedade, ela começa a se transformar em fé. Entenda isso nessa noite. A nossa ansiedade tem que se tornar fé. O salmista Davi, quando ele escreve o Salmo de número 9, versículo 10, ele diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, ó Senhor, jamais abandona os que te buscam. Sabe, irmãos, quando eu e você começamos a buscar mais ao Senhor, a conhecer mais a Deus, aí nós passamos a confiar mais no Senhor. Amém? Ninguém aqui confia em uma pessoa que não conhece. Quantos de nós aqui já revelamos nossos segredos a um desconhecido? Quantos de nós aqui já revelamos os nossos sonhos a pessoas que nós acabamos de conhecer? Quantas pessoas que passaram em nossas vidas e que nós, por um instante, achávamos que estas pessoas eram pessoas em que nós conseguiríamos desenvolver um relacionamento com elas, mas logo à frente a gente vê que os caminhos se mudam, os caminhos mudam e nós passamos a trilhar caminhos diferentes. E algumas vezes nós confessamos coisas a essas pessoas que nós nem conhecíamos. A palavra de Deus nos ensina que se eu e você quisermos verdadeiramente confiar no Senhor, nós temos que começar a conhecer mais ao Senhor. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é: conheça o caráter de Deus. Quando eu e você começamos a conhecer o caráter de Deus, nós vamos entender que o Senhor nunca vai nos abandonar, que o Senhor nunca vai falhar conosco. Por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele é imutável, porque Ele é generoso e Ele é aquele que cumpre as suas promessas. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: nunca o deixarei, eu nunca abandonarei vocês. Em Mateus 28, 20, Jesus reafirma uma das maiores promessas que o Senhor fez para as nossas vidas: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando eu e você, queridos irmãos, começamos a conhecer mais a Deus e o caráter do Senhor é revelado a nós, nós passamos a confiar mais no Senhor. Sabe por quê, irmãos? E quando confiamos nele, nós podemos confiar nas suas promessas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Não precisa levantar a mão, não precisa responder em voz alta. Responda para você mesmo. Quantos aqui já receberam promessas de Deus em suas vidas? Quantos de nós, em nossa caminhada com o Senhor, em algum momento Ele chegou às nossas vidas e derramou uma palavra, derramou uma promessa e disse para mim, disse para você que algo iria acontecer. E você pegou essa promessa, você pegou essa palavra que foi lançada sobre a sua vida e você guardou no seu coração. E até hoje você está aguardando essa promessa. Deixa eu te dizer algo nessa noite, meu irmão, minha irmã. Quando você busca conhecer mais a Deus, quando você busca conhecer mais ao caráter do Senhor, você passa a confiar mais nele. E essas promessas que foram feitas,
elas se tornam ainda mais verdadeiras nas suas vidas, nas nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Primeira coisa, o Senhor não mente. Números capítulo 23, verso 19, diz, o Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ele é fiel. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz, aquele que lhes fez a promessa é fiel para cumpri-la. Malaquias 3,6 diz que ele não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que independente das circunstâncias que eu e você estamos passando, quando nós confiamos no caráter de Deus, que é um Deus que não muda, que é um Deus fiel, que é um Deus que não mente, nós deixamos de viver nas circunstâncias e passamos a viver na fé do Senhor. Mas acontece é que eu e você esquecemos que nós temos um Deus tremendo. Um Deus que não mente. Quantas vezes em nossas vidas nós já fomos traídos? Quantas vezes em nossas vidas nós já recebemos uma palavra, uma fala, uma promessa de alguém e essa promessa foi de certo modo mentiroso porque aquilo não se cumpriu ou aquele voto foi quebrado? Muitas pessoas estão hoje magoadas, muitas pessoas estão hoje afastadas até mesmo do caminho do Senhor, porque se frustraram em suas vidas com pessoas dentro da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nessa noite, o Senhor jamais vai frustrar a tua vida. Não esteja dentro da igreja buscando pessoas, busque ao Senhor. Não esteja buscando promessas que foram feitas por homens, mas busque as promessas que o Senhor fez na sua vida. Por quê? Porque Ele não mente, Ele não falhará, Ele cumprirá a promessa dEle em sua vida, em minha vida. Amém? Ele é fiel, o Senhor é fiel. O Senhor, mesmo em nossas dificuldades de completarmos aquilo que nós estamos querendo cumprir, o Senhor, Ele continua sendo fiel na minha vida e na sua vida. Ah, irmão Guilherme, mas eu sou tão infiel a Deus, às vezes eu já prometi coisas, eu já fiz votos, eu já conversei com o Senhor e disse que eu ia mudar aqui, que eu ia mudar ali, porque eu sei que eu tenho uma promessa na minha vida e eu acho que o Senhor não escuta mais isso porque eu já fui infiel a Ele. Deixa eu te dizer algo, mesmo nós sendo infiéis, o Senhor continua sendo fiel. E se Ele prometeu algo para você, meu irmão, minha irmã, Ele é fiel para cumprir. Firme-se nesse atributo de Deus da fidelidade. Nele não tem sombra de infidelidade. Ele se mantém fiel a todo o tempo. E Ele é imutável, meu irmão, minha irmã. Por mais que os nossos corações mudem, por mais que as nossas vidas mudem, o Senhor nunca mudará. Se você está ansioso nessa noite, deixa eu te dizer algo. Quanto mais você conhecer a Deus através da sua palavra, mais a sua confiança no Senhor vai crescer. Não confie em sentimentos humanos, confie no caráter do Senhor. Se você está passando por alguma crise, deixa eu te dizer algo. O mundo pode falhar, as pessoas podem falhar com você, podem te decepcionar, mas o Senhor jamais vai abandonar aqueles que o buscam. A sua fidelidade, ela é eterna e ela é segura. Se você está buscando uma direção nesse país ou na sua vida, meu querido, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa, não busque uma direção. Busque ao Senhor, conheça ao Senhor, relacione-se com Ele. A confiança que você precisa, ela não nasce de uma circunstância, mas ela nasce de um relacionamento com o Senhor. Amém? Amém, queridos?
Quando nós chegamos a Deus, quando eu me acheguei ao Senhor, quando, na verdade, Ele me atraiu, quando o Senhor Jesus, em um dia na minha vida, Ele me olhou. Ele olhou para a minha vida ali, em uma situação complicada, em uma situação difícil, em uma situação em que na minha vida eu já estava enfrentando problemas, ainda jovem, irmãos. Eu conheci ao Senhor Jesus com 24 para 25 anos. Começando o meu casamento com a minha esposa. E o Senhor olha para a minha vida ali e me salva de mim mesmo. Me salva da minha vida pecaminosa, me salva da minha vida de incredulidade, da minha vida onde eu não confiava em Deus, da minha vida onde eu não andava mais com confiança, até mesmo na minha vida. O Senhor me busca, me tira daquela escuridão, e a sua luz brilha em mim. E a luz de Jesus brilha na minha vida. E quando a luz de Jesus brilhou na minha vida, toda a escuridão se dissipou. E o Senhor se revelou algo, ao Senhor revelou algo à minha vida. Naquele momento o Senhor se revelou como um Deus que cuida, mas também como um Deus eterno. Um Deus que é eterno. E pelo fato de Deus ser eterno, Ele começou a me ensinar, meu irmão, minha irmã, que não era mais para eu confiar no meu tempo. O Senhor começou a me mostrar que o meu tempo não mais importava. Que aquilo que eu vivia na minha vida, que eu vivia nesse tempo, nesse mundo, e aquilo não mais importava, porque agora o que eu tinha que buscar viver na minha vida era o tempo de Deus. E a duras penas eu comecei a aprender isso, a não mais confiar, a não mais esperar no meu tempo, mas a esperar no tempo do Senhor. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque as promessas de Deus, elas se cumprirão, não no nosso tempo, mas no tempo dele. As promessas do Senhor em nossas vidas não se cumprirão naquilo que a gente entende como um tempo dentro de um tempo, mas eles se cumprirão no tempo poderoso, no tempo de oportunidade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes eu e você estamos vivendo essa vida, buscando as respostas das promessas de Deus nesse tempo. No meu tempo e no seu tempo. E às vezes quando essas respostas não vêm, o que acontece? Eu e você, nós nos frustramos. Nós nos decepcionamos porque estamos aguardando, talvez como este povo que aguardava a volta de Jesus, e Jesus não voltou naquele tempo para eles, talvez alguns deles se frustraram. Mas Pedro diz, esperem, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, um versículo anterior a esse que nós lemos, diz assim, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, meu querido. O calendário de Deus é diferente do nosso calendário. Os dias que nós contamos de segunda a domingo, de domingo a segunda, de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, 365 dias, é diferente do tempo de Deus. Deus está fora do tempo. Deus é atemporal, Deus ele é ilimitado, Ele é eterno, Ele está no controle de todas as coisas. E entenda uma coisa,
como eu também tenho que entender, Deus vê tudo no completo. Eu e você, nós vemos apenas um foco. Eu e você conseguimos enxergar apenas um capítulo de um livro todo. Deus, Ele lê, Ele sabe, Ele conhece a história de todo o livro. Eu aprendi com o Senhor que aguardar, e tenho aprendido, irmão, porque às vezes não é fácil. Eu tenho aprendido que aguardar o tempo de Deus, por mais que demore, é aquilo que eu e você devemos fazer. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Porque às vezes nós estamos aguardando as promessas de Deus para as nossas vidas no nosso tempo. E esquecemos que Deus vê o todo. Eu já compartilhei com os irmãos, a primeira vez que eu pisei aqui nesta cidade foi em 2005, meu irmão. Em abril desse ano, nós estamos em 2025, né? Em abril desse ano fez 20 anos que eu pisei o pé nesta cidade pela primeira vez. Eu vim pela South Africa. O avião chegou aqui, balançou mais do que não sei o quê, porque estava ventando muito. E o avião rodou, deu umas 3 voltas ao redor de Perth para conseguir, e ele fazia assim, para conseguir pousar. Eu achava que eu ia morrer naquele dia, meu irmão. E quando eu pisei o pé nessa cidade, veio um desejo de homem, um desejo humano, de começar, talvez, a viver uma vida aqui. E quando eu voltei para minha casa, para o meu lar, para minha amada esposa, naquela época tinha só o João, eu compartilhei com ela e disse: amor, eu senti um desejo no meu coração de morar naquele país. E ali eu comecei a orar, Michele não queria, nós já compartilhamos esse testemunho aqui. Eu comecei a orar e depois eu vim de novo no ano seguinte, depois 2 anos depois, depois 2 anos depois, 1 ano depois, e sempre orando, sempre orando. Chegou 2015, 10 anos depois, eu já não aguentava mais orar. E eu já achava que aquilo era de fato um desejo do meu coração, não era de Deus. E aí eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, então eu vou descansar no Senhor. Se a vontade do Senhor for essa, que eu venha, que eu vá morar lá, o Senhor vai me levar. Se não for, amém. E 2016 eu vim de novo, 2017 vim 2 vezes, 2018 vim 6 meses para cá. E numa dessas vezes a minha esposa foi me deixar no aeroporto lá em São Luís. E quando ela voltou, ela me falou: eu senti de Deus que nós vamos morar aí. E tu vai receber uma proposta do teu chefe. E naquela viagem que eu fiz, o meu chefe fez uma proposta para vir para cá. Em 2019, janeiro, nós pisamos o pé aqui com a família. Foram 14 anos de espera. Mas eu entendi uma coisa, meu irmão, minha irmã. Que Deus, Ele vê o todo. Eu estava vendo apenas aquele momento. Eu estava vendo apenas aquela situação, aquele desejo do meu coração. Eu estava vendo apenas aquele momento de poder dar uma oportunidade melhor para minha família, de ter uma carreira profissional, internacional. Eu estava vendo apenas o pouco, mas Deus via o muito. Deus via o todo. E eu aprendi em Deus que se eu tivesse vindo antes, eu não tinha recebido a bênção como eu estou recebendo agora. Eu não estava ainda preparado para receber aquilo que Deus tinha para me dar. Às vezes, Deus demora, entre aspas,
para cumprir as suas promessas, não porque Ele tarda, como nós vemos no texto, mas porque Ele está nos preparando para que a gente possa e saiba receber a promessa no tempo dele. Davi foi ungido rei 10 anos antes de assumir o reinado. Caleb recebeu a promessa de ter a terra, na terra prometida, 45 anos depois ele recebeu a terra. A promessa de Deus, ela passa, meu irmão, minha irmã, pelo nosso tempo. E eu aprendi que nessa passagem de tempo, eu e você temos que continuar vivendo as nossas vidas, viver o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, viver o nosso cronos aqui, porque quando o kairós de Deus chegar, quando o tempo de Deus chegar, nós possamos estar preparados para receber. Se você ainda não recebeu aquilo que Deus prometeu, é porque você ou eu, nós ainda não estamos preparados para receber. Então continue crendo, continue confiando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, querido. O tempo de Deus é especial. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, quando os tempos estavam todos completos. Ali Jesus veio. Em nossas vidas acontece assim também, meu irmão. Quando o plano perfeito de Deus está pronto na minha vida e na sua vida, ali nós vamos receber a promessa do Senhor. E o que a gente continua fazendo até lá, irmão Guilherme? A gente continua vivendo as nossas vidas aqui nessa terra. A gente continua passando pelo que a gente está passando. A gente continua trabalhando, a gente continua curtindo a nossa família, a gente continua vindo para a igreja, a gente continua tendo a nossa diversão, a gente continua tendo os nossos problemas, mas a gente continua tendo fé e conhecendo esse Deus poderoso e crendo que no tempo dele a promessa se cumprirá. Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa, meu irmão. Ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Eu estou terminando. Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Nós cremos e nós confiamos em um Deus que está acima de todas as coisas. Deus está acima de até mesmo aquilo que nós acreditamos como verdade para as nossas vidas. Os meus pensamentos, os teus pensamentos, meus irmãos, são muito menores do que os pensamentos de Deus. Aquilo que Ele pensa a nosso respeito, aquilo que Ele tem a nosso respeito é muito maior do que aquilo que eu mesmo, você e eu mesmo temos a respeito de nós. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos e melhores que os nossos. Então por que a gente não espera? Por que a gente não confia? Por que a gente não diz ao Senhor, então, Pai, coloca os teus caminhos nos meus caminhos? Ao invés de eu e você buscarmos apenas viver os nossos caminhos. Deus tem uma vida muito mais abundante e muito mais sublime, muito mais transbordante para mim e para você, meu irmão. E às vezes nós nos contentamos apenas com as poucas coisas que nós achamos que são boas. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Viva a vontade de Deus na sua vida. Viva os caminhos do Senhor na sua vida. Espere no Senhor. E por último,
Pedro continua dizendo, quando nós lemos na parte B do verso 9, diz: porque ele é paciente com vocês, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aquilo que nós chamamos de demora de Deus não é esquecimento, mas é a revelação da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Sabe o que eu aprendi e tenho aprendido com o Senhor, meu irmão? É que quanto mais eu espero as promessas de Deus se cumprirem em minha vida, mais o Senhor é gracioso e misericordioso comigo. Quanto mais eu fico ansioso para que as coisas que eu tenho buscado se cumpram em minha vida, mais o Senhor é misericordioso comigo, fazendo com que eu me arrependa dos meus pecados, fazendo com que eu me arrependa quando a minha fé falta nele, fazendo com que eu me arrependa quando aquilo que eu tenho buscado é somente as minhas coisas e não o que o Senhor tem para a minha vida. Mas Ele também é gracioso comigo e Ele é gracioso com você também, não fazendo com que a gente se afaste muito dos seus caminhos e nos puxando de volta a Ele. Como um pai e uma mãe amorosa quer ajuntar os seus filhos a todo tempo. A demora de Deus em nossas vidas, meu querido, não é porque Deus se esqueceu de nós, não é porque o Senhor esqueceu as promessas dele sobre as nossas vidas. É para que a graça e a misericórdia dele se revele em nossas vidas. É para que cada vez mais eu e você nos acheguemos a ele. Quantas vezes aqui eu e você, quando éramos crianças, nós buscávamos ganhar um presente dos nossos pais. E aí os nossos pais diziam, se você tirar boas notas, se você for um menino, uma menina bem educada, se você se comportar durante o ano todo, eles até mentiam para a gente, o Papai Noel vai te dar um presente. E quando nós recebíamos aquele presente, a gente ficava feliz por um tempo e depois esquecia aquele presente. Quantos aí tem aquela bicicleta Caloi ou Monarch que você ganhou lá no começo? Não tem, irmão. Porque nós buscamos muitas coisas materiais. Mas as promessas de Deus, elas são muito mais altas e sublimes em nossas vidas. E elas não querem que nós experimentemos aquilo de Deus somente nessa vida. Mas elas querem que nós experimentemos o sobrenatural de Deus na vida vindoura também. Quando nós esperamos as promessas de Deus, nós estamos vivendo debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Pegue isso no seu coração, meu querido. Não saia mais por aí dizendo que Deus esqueceu de você ou que você não é amado do Senhor, porque até hoje você enfrenta batalhas, até hoje você passa por dificuldades, ou até hoje aquela promessa não se cumpriu. O Senhor está a cada dia sendo gracioso e misericordioso com você e comigo. O texto diz que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Aqui existe uma alta teologia. O apóstolo Pedro está querendo revelar o coração bondoso e gracioso de Deus. A graça imerecida. A graça que eu e você não merecemos receber, o Senhor nos dá, porque Ele nos ama. E aquilo que nós merecemos receber por causa dos nossos pecados, o Senhor nos poupa através da sua misericórdia.
E isso, a cada dia que eu e você vivemos, aguardando as promessas de Deus. Deus tem mudado o meu coração, meu irmão. Eu ainda não cheguei lá. E estou longe de chegar lá ainda. Filipenses 1,6 diz que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, até que Jesus venha sobre a minha vida, quando eu morrer ou em glória, eu vou estar sendo aperfeiçoado, eu vou estar recebendo essa graça e essa misericórdia de Deus a cada dia. Mas uma coisa eu tenho entendido, apesar de ser difícil, aguardar o tempo de Deus é que vai fazer a diferença na minha vida com o Senhor. Não murmurar. É difícil, irmão. Pense numa coisa difícil, é segurar a língua dentro da boca. Ainda bem que Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca. Imagina se fosse o contrário. Mas nós temos que aguardar em Deus, confiar nele, saber que Ele não nos abandonou, Ele não vai nos abandonar. O Senhor não se moveu 1 centímetro do mesmo lugar que Ele está todo o tempo. Que é o lugar da sua graça, que é o lugar da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então vamos tirar isso do nosso coração. Deus não me ama, Deus me abandonou. Não, o Senhor nunca nos abandonará. Ele prometeu isso, meu irmão. O Senhor nunca vai nos deixar. Nós podemos deixar Ele. Mas Ele não nos abandonará. As promessas dele se cumprirão em nossas vidas. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E isso vai acontecer, mas nós temos que aguardar o tempo do Senhor. Amém, queridos? Romanos capítulo 2, verso 4 diz: Ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, da tolerância de Deus e da paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento? Se Deus ainda é gracioso e misericordioso conosco, é porque Ele é bom, meu irmão. O Senhor Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Êxodo 34, verso 6. Deus não falha em suas promessas, o seu caráter é fiel. Ele não mente, ele não se atrasa, o tempo dele é perfeito. Ele é paciente e essa demora que nós achamos que demora, na verdade, é a sua graça e a sua misericórdia se revelando em nossas vidas. Eu tenho aprendido, meu irmão, que aguardar em Deus é caminhar. Eu e você, quando aguardamos no Senhor, nós não estamos parados. Nós estamos caminhando, nós estamos andando, nós estamos correndo, nós estamos pulando, porque estamos aguardando no Senhor. Ah, mas você está parado, irmão Guilherme. Nós podemos estar parados no reino material, mas o reino espiritual está se movendo, porque Deus se move. Creia nas promessas do Senhor, meu querido. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.